palma, igreja, mais as palmas, mais uma vez é para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Só da amada igreja na paz de Jesus, amém, irmãos? Amém. Deus ele é fiel em todo. Só nos tempos bons? Todos os tempos, amém, igreja? Ou seja, na luta, na dificuldade, nos dias maus, nos dias de dificuldade, Deus ele é bom. Deus ele nunca nos abandona, igreja. Nunca nos abandonou e nunca irá nos abandonar. Somos nós que muitas vezes, irmãos, pela incredulidade, pelas lutas, pelas dificuldades do mundo, que muitas vezes abandonamos a Deus, mas Deus ele jamais vira as costas para nós, irmãos. Já louvamos, já exaltamos o nome do Senhor. Vamos agora para a palavra. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias lá no livro de Jeremias, capítulo 9. Livro do profeta chorão, profeta Jeremias, o homem que chorava pelo pecado do povo, o homem que se lamentava, que esperneava, né? E quando ainda orava pelo povo, Deus ainda falou: Jeremias, não ore por esse povo que eu não vou nem te ouvir. Mas era um homem que buscava Deus, clamava a Deus, tinha compaixão da sua nação para que eles voltassem ao Senhor. Glória a Deus. A voz ainda está um pouco falha. Livro de Jeremias, capítulo 9. Glórias a Deus. Irmãos, hoje nós vamos aprender, igreja, sobre não usurparmos, sobre não queremos para nós aquilo que é de Deus, irmãos. O que é de Deus, a glória. A glória devida ao seu nome. Livro de Jeremias, capítulo 9, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Jeremias, depois de Isaías, Jeremias. Depois do profeta messiânico, profeta Isaías, já vem um profeta chorão. Livro de Jeremias, capítulo 9. Amém, irmão? Todos acharam? Vamos para a palavra de Deus. Jeremias 9, 23 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. No versículo 24: mas o que se gloriar, glorie nisto, dois pontinhos, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Diz quem? O Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, Pai Santo, Deus de misericórdia, Santo Deus de glória, aqui estamos, meu Pai, sobre a Tua casa. Aqui estamos, meu Pai, onde acabamos de entoar, meu Pai, os hinos, os cânticos, meu Pai, ao Teu santo nome. E aqui estamos nesse momento prontificados a ouvir, Pai, a Tua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento de justiça para falar não aquilo que seja do meu agrado, não aquilo que seja da vontade da carne, mas tudo, Senhor, que for falado nessa noite, que seja para edificação, para conforto, para consolo e para a correção, meu Pai, do nosso homem espiritual no Senhor, para que todos nós possamos ouvir de bom grado, não somente o ouvir, mas sim também guardar, meu Pai, em nossos corações e nos esforçarmos a cada dia, Senhor, para darmos honra e para darmos glória ao Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de honra e de glória, porque, meu Pai, é o Senhor, meu Pai, que faz e estabelece todas as coisas. Nós somos somente um instrumento do Senhor. Nós somos apenas, meu Pai, um vaso usado nas Tuas mãos. Não queremos, meu Pai, usurpar, meu Pai, aquilo que é Teu. Pelo contrário, meu Pai, o Senhor já tem nos glorificado através da vida do Teu Filho, a qual veio nessa terra, em forma de homem, em forma de carne, como cada um de nós, ao qual se entregou, meu Pai, se doou por amor a cada um de nós, e hoje está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pelas nossas vidas, para que assim possamos vencer o mundo, vencer, meu Pai, as batalhas, ou seja, vencer também o nosso eu, a nossa carne, o nosso inchaço, a nossa soberba, para que assim possamos manifestar o Teu poder e a Tua glória, Senhor, sobre essa terra, uma terra, meu Pai, pecaminosa, uma terra, meu Pai, qual o homem a cada dia
que anda, meu Pai, como ovelhas que não tem direção, como uma folha seca lançada ao vento, mas o Senhor quer nos dar um rumo, uma direção para as nossas vidas. Fala, Senhor, no íntimo e no profundo de cada um que aqui se encontra, daqueles que estão acompanhando, meu Pai, pelas redes sociais, pela live, e que todo mal, Senhor, que cai por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos e após acertarem as palmas mais uma vez para o nosso Deus. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Amém, irmãos? Irmãos, aqui 3 pontos falando sobre a grandeza do homem, sobre os status, a elevação que muitas vezes um homem nessa terra ele pode se elevar, ele pode ocupar-se a sua vida. Aqui está falando sobre a glória na sabedoria, a glória na força e a glória na riqueza do homem. Que o homem ele não deve colocar, como dizem em Timóteo, colocar a sua certeza, a confiança dele na riqueza. E aqui a Bíblia está falando que a glória do homem não deve ser naquilo que as coisas dessa terra que são passageiros, porque a nossa glória, irmãos, está em Deus. A glória maior que nós possamos ter em nossas vidas, irmãos, é de sermos chamados por filhos de Deus. Uma glória que antes nós não tínhamos, uma glória que outrora nós não tínhamos sobre as nossas vidas, porque a Bíblia fala que outrora nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais que não conhecem a Deus. Outrora nós tínhamos uma natureza pecaminosa e hoje deixamos de ter? Não. Pelo contrário, hoje nós ainda somos pecadores, irmãos. Ninguém está falando aqui que aqui nós somos santos, que somos santarrões. Pelo contrário, mas a glória de Deus é ela que nos revela a cada dia, irmãos, um modo de como nós melhorarmos na presença de Deus, de como nós iremos sobressair a cada dia diante do Senhor. Mas que essa glória não venha roubar em nossos corações aquilo que é de Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e continuaremos sendo em todo o tempo, irmãos. O que nós temos que a cada dia nos aperfeiçoar. Tanto é que a palavra do Senhor fala em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, o apóstolo João: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Mas a ordem principal é o quê? Para pecar? Não. A ordem principal é para que não pequeis. Mas ele fala, se alguém pecar. Por quê? Porque o se está sucessivo às nossas vidas, porque nós vamos pecar, nós vamos errar. Mas ele fala, se alguém pecar, temos um advogado. Quem é o nosso advogado? Jesus Cristo, o justo. Porque é Ele, irmãos, que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É Ele que nos dá força e ânimo, para que através da cruz de Cristo, através do sofrimento, aquilo que Ele passou, nós possamos ser aperfeiçoados em Deus. Porque a Bíblia fala que nós não temos nessa terra um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porque na lei, os sumos sacerdotes que havia na lei, eles ofereciam sacrifício diante de Deus pelo povo e por si próprio, porque eles eram homens também carregados de pecado. Porém, Jesus Cristo, numa única oferta, numa única propiciação pelo pecado, se rendeu a si próprio, se deu como uma única oferta. Ou seja, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Porque na lei morria o sumo sacerdote, escolhia outro para colocar no lugar, porque o homem, ele não. Mas Jesus Cristo, como uma única oferta, assim, Deus se deu por amor das nossas vidas. Ou seja, é Ele que nós devemos olhar. Jesus é o nosso alvo. Jesus realmente é o alvo que nós devemos olhar. É um homem que veio, tanto é que Jesus ele declara o Filho do Homem. Por quê? Jesus ele veio em carne. Ele veio na mesma natureza como cada um de nós. Ele nasceu de uma virgem, mas Jesus Cristo, ele era sucessível também ao erro, à falha e ao pecado. Jesus estava sucessível também, igreja,
a usurpar a glória de Deus. Tanto é que quando o diabo ofereceu os reinos para Jesus, olha, se tu prostrar e me adorares, a glória de todo mundo te darei, porque a mim me foi entregue. Jesus, ele também estava sujeito a trocar, igreja, a glória de Deus pela glória do mundo. Se ele prostrasse e se inclinasse diante do imundo, do sujo, do tentador, ele também iria realmente pecar contra o Pai. Mas ele sabia que a glória maior que ele tinha na vida dele não eram as coisas dessa terra, o reino desse mundo, as coisas momentâneas, porque a glória maior que ele tinha sobre a vida dele era fazer a vontade daquele que o enviou, era fazer a vontade do Pai, daquele que enviou nessa terra para uma missão. E a missão de Jesus Cristo foi uma única: somente morrer pelos nossos pecados, morrer por amor a cada um de nós, morrer para nos dar o direito de uma salvação, de uma vida eterna. Mas isso, nós temos que batalhar a cada dia, porque nós não devemos achar, porque estamos na igreja, congregamos terça, quinta, domingo, na quarta, na outra igreja, lá no sábado. Opa, estou garantido com Deus, porque eu congrego não falho um dia na igreja. Ou seja, é bom estar na igreja, né? É bom cultuar, é ótimo. É bom estar ouvindo a palavra do Senhor, maravilha. Mas o principal, igreja, é nós nos esforçarmos. Com os nossos esforços a cada dia, buscando. Nós já falhamos. Por quê? Porque nós estamos num processo de quê? De aprimoramento. Nos aprimorar a cada dia na presença do Senhor. Por isso que essa glória não deve subir em nossos corações de achar, porque está na igreja, estamos na igreja, já estamos garantidos com Deus. Eu conheço a palavra de Gênesis e Apocalipse. Tem muitos teólogos aí que conhecem, que estudam, não que na letra, colocar todos nós aqui juntos e dar um banho de nós na letra. Porém no espírito são mortos. Porque estuda tanto a letra, estuda tanto as coisas do passado, como Jesus andou, como Jesus andava, o que vestia, como que eram os costumes. Ou seja, mas o que serve de tudo isso? Paulo, ele falou que quando ele foi ter com o povo lá em Corinto para anunciar a Jesus Cristo, não foi com sabedoria humana. O intuito dele não foi saber os costumes de Jesus, mas ele falou: o meu propósito da minha pregação foi pregar a Cristo e este crucificado. O propósito, o porquê que ele morreu, o porquê que ele se deu, qual foi o motivo. Esta era a pregação de Paulo, de pregar a Cristo. Ou seja, e Paulo, ele entendeu que a sabedoria humana dele não iria sobressair diante de Deus. Por quê, igreja? A Bíblia fala que Paulo, esse mesmo Paulo, ele recebeu tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanto poder de Deus, mesmo sendo um homem perseguidor da igreja de Deus, ele perseguiu. Mas o que era perseguido passou a ser perseguido também. O que perseguia passou a ser perseguido. E a Bíblia fala que Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E viu coisas que ao homem não é lícito falar. E a Bíblia fala que foi posto na carne de Paulo um espinho, para que ele não se exaltasse, não se gloriasse pelas excelências das revelações. Tanto é que Paulo, ele orou a Deus, quantas vezes? 3 vezes. Para que afastasse dele o quê? O espinho na carne dele. Qual foi a resposta de Deus? Deus, tá bom, Paulo, você é meu servo, você me serve, você faz a minha vontade, eu vou tirar o espinho da tua carne. Foi isso? Não. Qual foi a resposta divina? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, qual é o espinho que Paulo tinha? Paulo, ele tinha um espinho, sabe o que? Ele se poder se exaltar. Porque todos nós, independentemente do que eu seja, do que você seja, nós somos seres humanos. Nós já temos uma tendência em nós mesmos de queremos nos exaltar. De queremos muitas vezes empinar o nosso narizinho e acharmos que somos melhores,
que somos conhecedores mais do que o próximo, eu prego melhor, eu louvo melhor, eu canto melhor. Ou seja, já há na natureza do homem uma soberba dentro de si próprio. E isso é o que tinha ainda na vida de Paulo. Mas Deus estava tratando com Paulo: não, Paulo, a minha graça te basta. Fica aí com o teu espinho na carne, porque mais vale o meu espinho na tua carne e você salvo no dia do juízo final do que eu tirar e o orgulho, a soberba corromper seu coração. Mais vale, irmãos, o nosso espinho. Qual é o espinho que cada um de nós temos? Cada um sabe do seu. A luta, a batalha, mas o importante, independente de cada um do espinho que nós temos, irmãos, nós devemos a cada dia render glória a Deus. Paulo, esse mesmo Paulo, a Bíblia fala que certa vez ele teve um desentendimento com João Marcos. João Marcos não quis acompanhar Paulo numa certa viagem. E a Bíblia fala que houve um tão desentendimento entre Paulo e Barnabé, que eles se separaram. Houve ali uma separação entre eles. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Barnabé levou João Marcos, que Paulo não quis levar, porque Paulo achou que Barnabé, aquele homem, não estava apto para acompanhar ele naquele momento. Mas a Bíblia fala lá na frente, em outro livro, que teve um tempo que Paulo, irmãos, ele se aprimorou. Paulo, ele era um homem sujeito também a cada um de nós, ao orgulho, à falha. Mas Paulo, ele estava sendo aprimorado no começo, no meio e até o fim, como cada um de nós. Lá na frente, Paulo, ele reconheceu que João Marcos, aquele que lá atrás ele falou que não era útil para o ministério, ele falou: traga contigo João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ou seja, a prepotência dele deu uma baixadinha. O orgulho de Paulo já não era mais aquele que achava que aquele homem não era apto para andar com ele no ministério. Ou seja, igreja, cada um de nós temos que a cada dia reconhecermos que a glória não é do homem, quem faz não é o homem, quem executa não é o homem, quem faz todas as coisas é Deus. Quando realmente há um coração disposto a se humilhar diante do Senhor, não querer tomar para si aquilo que é de Deus, é onde Deus ele reconhece a humildade de cada um de seus. Mas quando o homem é realmente egoísta, exaltado, se acha que é maior do que os outros, quer tomar a glória para si, aí Deus ele abate. Porque Deus, ele não divide a honra e a glória dele com ninguém. Porque eu já sei na Bíblia que a Bíblia fala que ele quis ser igual a Deus. Quem é esse ser? Diabo. E a Bíblia fala que ele foi precipitado do céu com a terça parte dos anjos. Ele veio parar na terra. E esse mesmo diabo que implantou lá no jardim do Éden, na mente de Eva, que ela poderia andar, ter uma direção sozinha, sem Deus. Porque quando ela se apresentou em forma de serpente ali para Eva, olha, foi Deus que nos disse que não podemos comer do fruto que está no centro do jardim. Aí a serpente colocou o quê? A dúvida na mente e no coração de Eva. Foi assim mesmo que Deus disse. Olha, Deus sabe que no momento que tu comer da árvore, do fruto, você será igual a Deus, conhecedor entre o bem e o mal. Opa, foi uma coisa boa aos ouvidos de Eva. Opa, você é igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Comeu, deu para o seu marido, e a Bíblia fala que ambos os olhos dos dois foram abertos e reconheceram que estavam nus. Ou seja, mas mesmo assim, igreja, Deus ainda não deixou que todo dia, a Bíblia fala que todo dia Deus ia visitar Adão no jardim do Éden na viração do dia. Mesmo sabendo que Adão e Eva falharam, Deus deixou de ir lá visitar eles? No dia não. Tanto é que Deus, quando foi procurar Adão, onde tu está? Aquele homem se escondeu. Fez para si aventais, tomou folha das árvores e se cobriu. Porque essa escolha eu estava nu. Quem te falou que eu estava nu? Tu estava nu. Aí já começou aquele jogo, né? De um jogando com o outro. A mulher que tu me deste, ela me enganou. A mulher já jogou a culpa para a serpente. Não, a serpente que me enganou. Ou seja, mas nenhum nem outro ficou sem a punição devida.
Porque, igreja, Deus não tem o culpado por inocente e jamais inocente o culpado. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas Deus, ele é justo e fiel para cada dia, igreja, nos dá a cada dia a chance de nós arrependermos, de nós buscarmos a Ele, de nós melhorarmos, de nós a cada dia reconhecer que sem Ele nada somos, que nós dependemos de Deus. Por isso que aqui no versículo 24 diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, o que Deus ele quer operar nessa terra, igreja, o que Ele quer agir nessa terra é fazer o quê? É fazer beneficência, juízo e justiça. Através de quem? Através do homem. A Bíblia não fala que Deus ele age por meio de nós, mas se quando o homem ele quer tomar para si o que é de Deus, como que Deus vai agir na vida do homem? Se Deus ele quer agir, fazer na vida do homem, por meio do homem, para ajudar o homem, qual é o maior beneficiado de Deus nessa terra? Não é o homem? Por que Jesus veio? Ele veio por si próprio? Não, ele veio por nós, por amor a cada um de nós. Ele veio mostrar o juízo de Deus e mostrar realmente o que Deus ele tem para nós, que é um mundo melhor, uma vida melhor, uma maneira melhor de viver. Não que para nós buscarmos a Deus, nós não iremos passar por luta, por momentos difíceis. Tanto é que Paulo fala em Romanos 8:18, ele fala: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, Paulo entendeu que as aflições, as coisas que nós passamos, não se pode comparar com a glória em ser revelada em nós naquele grande dia. Ou seja, Deus ele tem uma glória para nós nessa terra, que é sermos chamados de filhos de Deus, de andarmos na comunhão com o teu Filho através do teu Espírito. E uma glória maior, mais excelente ainda, é quando nós, igreja, partimos dessa terra, desse mundo. É quando nós um dia encontramos com o nosso Deus, entramos pelos portões celestiais, vemos a face de Deus assim como ela realmente é. Aí não vai ter mais choro, não vai ter mais luta, não vai ter mais batalha, não vai ter mais dificuldade, porque as primeiras coisas são passadas. Porque tudo que nós passamos nessa terra e nesse mundo, comparado à glória maior que há de vir sobre as nossas vidas, são as primeiras coisas. Porque, igreja, Deus ele tem o melhor para cada um de nós. O que nós temos que reconhecer é que sem a glória de Deus nós nada somos. Deus não está falando, Deus está falando que nós não devemos não nos gloriar, falando que sim, tem uma glória em nós. Não é uma glória da minha carne. Não é uma glória que eu possa me presumir que eu sou maior, melhor. Igreja, eu tenho algo assim pela misericórdia, que eu sempre peço para Deus, que Deus ele nunca deixe meu coração se apegar a elogios. Eu não gosto, falar a verdade, eu não gosto de elogios. Sabe por quê, irmão? Isso, dependendo daquele que ouve, é um veneno para a alma. Porque tem uns que estão preparados, não, mas não, você não está preparado, ou pela misericórdia, mas eu não gosto. Já pessoas vão falar para mim: ó, irmão, você é isso, é assim, irmão, glorifique a Deus. Eu lembro que eu fui eu trabalhava no Jacinão, fui num certo ministério uma vez pregar, e chegando lá, tinha os pastores lá no púlpito, lá sentados, lá tudo cruzado, lá que eles falam lá nas cadeiras, na tribuna. E ali eu cheguei, cumprimentei os irmãos, fiquei lá na porta, igual o pastor Cleber está ali agora. E ali o rapaz que me chamou, ele falou: irmão, o pastor falou para você ir lá para frente, sentar lá. Eu falei: irmão, fica em paz, vou ficar aqui na frente, tá bom? Não, mas é para sentar lá, que lá os irmãos. Não, fica em paz. Eu gosto de ficar aqui na porta, recebendo os irmãos que entram, que chegam. Que eu não sou nem da igreja aqui, eu vou conhecer os irmãos que chegam. Amém. Com muita força, muita paciência, convenci ele, então, que ele ir lá para frente. Aí passou um tempo, aí ele veio: irmão, Manuel, você é o que lá onde você congrega? Você é pastor, você é evangelista, você é isso? Eu falei: não, eu sou um obreiro. Não, mas você não é pastor? Eu falei: não, eu sou um obreiro.
Você não vai, não, irmão, eu sou um obreiro, amém? Aí lá no final, quando chegou lá, foi me apresentar para pregar a palavra, está aqui com a gente hoje o pastor Manuel de tal, não sei o que, falou assim com cada cidadão que me apresentou. Por que, irmãos? Porque vale mais um título de pastor, de bispo, de missionário, disso, daquilo. Ou seja, isso o que vale isso para Deus, irmãos? Está bem, nós sabemos que temos os cargos que Deus deixou, eclesiásticos, mas irmãos, quem me ouve muitas vezes pregar, eu sempre falo, irmãos, não confio a minha salvação por eu estar aqui pregando, não. Eu não ponho a certeza da minha salvação porque está anunciando, ou talvez alguém está aqui louvando, porque muitos podem vir depois e assumir aquilo que eu não quis, ou que eu rejeitei, ou aquilo que eu deixei no meu coração se apegar, não pregar, não falar, não anunciar. Porque, igreja, a humildade ela tem que começar no começo, no meio e até o fim. Ser humilde diante de Deus é o que vale. Não se apegue a louvor, não se apegue à pregação. O pregar faz parte, sim. Mas Deus nos chamou para pregar, nos chamou hoje para louvar. Mas nós temos que entender que a glória não é do homem, a glória não é da mulher, a glória é de Deus. A glória de Deus, irmãos. E quantos, infelizmente, estão querendo tomar parceiro? Você vê igrejas por aí, aonde você vê na frente da igreja, lá o nome da igreja, mas lá está a foto do fulano que fundou a igreja, a tua esposa, fulano de tal, essa igreja foi fundada por fulano de tal, tal, tal. Ou seja, está lá o nome da igreja e a foto do cidadão lá. Mas que a glória do homem, a glória de Deus tem os nomes das igrejas, porque nós somos o que? Sujeitos à lei dos homens. Por isso que existe o nome dos ministérios, aqui nós congregamos tudo, para pagar os impostos, tudo. Mas nome de igreja nenhuma leva ninguém para o céu, não. Nome de igreja nenhuma. Lá no céu vai ter o terreninho, olha esse aqui, ó, é o terreninho da Deus de amor. Olha, não ultrapassa o limite, que aqui é da Universal, aqui é da Assembleia, aqui é da Congregação. Não existe isso. Lá vai haver um único povo e um único rebanho. Dos salvos, dos lavados e dos remidos no sangue do Senhor. Somente isso, igreja. Aqui nós temos, sim, diversidade de ministérios, de normas, mas o Senhor é o mesmo. E a glória é sempre dele, sempre para ele. Porque dele, para ele, e por meio dele são todas as coisas. Amém, igreja? Vamos ler mais uma passagem aqui, igreja. Vamos entrar um pouco mais na palavra, que nós vamos ver de um homem, ao qual, mesmo na lei, era um servo de Deus. Mas houve um tempo que esse homem ele deixou o orgulho entrar no coração dele. Livro de Daniel, capítulo 4. Um pouquinho mais para frente, aí os irmãos estavam. Depois de Ezequiel, Daniel, capítulo 4. Glória de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 4. Vamos adiantando aqui que as horas avançam. Glória a Deus, só Deus está posto, hein? Daniel capítulo 4, versículo 30, diz assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu a voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passeão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos céus. Até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Aí no versículo 33:
Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é domínio sempre pleno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga o que fazes. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo e poder, e pode humilhar aos que andam na... Amém, igreja? Deus pode humilhar o que anda onde? Na soberba. Olha o relato de um homem pomposo. Não, eu sou o rei da grande Babilônia. Ou seja, quem era a Babilônia? Era um país, era um povo, ao qual Deus usava para quê? Para castigar os seus inimigos. Deus usava ali o rei Nabucodonosor, mandava cativo o povo ali para que fosse um tribunal de Deus. Deus usava esse homem como um instrumento ali para fazer juízo. Mas a Bíblia fala que houve um tempo que esse homem, ele engrandeceu em seu coração. Ele falou, olha, não é essa grande Babilônia que eu mesmo exaltei, que eu fiz, que eu engrandeci para mim. Mas havia uma profecia decretada acerca desse homem, porque ele não glorificou a Deus. Ele se exaltou, e a Bíblia fala que foi dado um tempo para ele, aonde durante esse tempo ele iria ser expulso do seu reino, ele iria viver no campo como um animal. Cresceram os pelos, cresceram unha, comeu relva como um boi. Mas a Bíblia fala que houve um tempo que ele caiu em si o seu entendimento. O orgulho, a glória humana caiu por terra. Ele reconheceu, olha, ele se lembrou que tudo que ele fazia, os reinos que iam até ele, que ele subjugava, era Deus que realmente dava para ele, era Deus que exaltava a vida dele. Ele reconheceu e ele voltou novamente a si, e a Bíblia fala que ele voltou a reconhecer a Deus, a glorificar a Deus, dar honra a Deus, e Deus, a Bíblia fala que Deus restabeleceu esse homem no seu reino. Aí ele mesmo dá testemunho aqui de Deus, no versículo 37, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade. Nabucodonosor reconheceu que aquela obra, aquele fato, aquele ato que aconteceu com ele, veio das mãos de Deus, porque ele não glorificou a Deus, ele realmente não glorificou o nome de Deus e quis tomar para si realmente aquilo que não era dele. E a Bíblia está falando aqui que Deus realmente fez cair na vida desse homem, fez cair ele cair em si, mas ele teve realmente um reencontro com Deus novamente. Reconheceu a glória de Deus e reconheceu que Deus, ele pode humilhar os que andam na soberba. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus, igreja, Deus é o quê? Resiste a quem?
também dá graça aos humildes. Deus, ele resiste um coração altivo, um olhar soberbo, aquele que se exalta, que se gloria, que acha que é melhor, que não necessita, que Deus deu ele um certo limite, mas ele quer ultrapassar. Deus deu um certo poder para ele, ele acha que é maior, melhor do que qualquer ser humano. Ou seja, igreja, muitas vezes ele quer realmente achar que é melhor do que os outros, e onde Deus vai dando corda, vai dando corda. Mas chega uma hora que Deus ele puxa, e o tombo é grande. Como aconteceu na vida desse homem. Ele não reconheceu a glória de Deus, ele se exaltou, ele sobressaiu, ele quis realmente elevar o seu coração. E diante de Deus, irmãos, Deus ele vai dando corda, mas chega uma hora que ele puxa, e o tombo do homem é grande. E se ele não reconhecer que realmente ele precisa reconhecer que ele depende de Deus, vai continuar dia após dia, cada dia, como? Andando de mal a pior. Os irmãos já ouviram falar do rei que foi comido por bicho? Rei Herodes, lá em Atos 12 fala que o rei Herodes foi comido por quê? Por bicho. Porque não deu glória a Deus. A Bíblia fala que certas vezes foram o povo ali que se abastecia das coisas de Nabucodonosor, e começaram a falar para aquele homem: olha, isso não é voz de homem, mas isso é uma voz de um Deus, exaltando, glorificando o homem. E a Bíblia fala que o mesmo instante aquele homem, aquele rei, era um rei, não era qualquer um não, foi comido de bicho, de velho, porque não glorificou a Deus, aceitou mais a glória do homem do que a glória de Deus. Ou seja, igreja, Deus, a Bíblia fala que Deus, ele é juízo, é justiça. Deus, ele é amor, mas Deus também ele é um fogo consumidor. Aquilo que plantarmos, iremos colher. Mas Deus, ele, a cada dia, igreja, é tão bom, tão misericordioso, que ele nos dá chance e força para cada dia nós reconhecermos a glória dele. A Bíblia fala que João Batista, certas vezes falaram: olha, aquele a quem tu dá testemunho está no Jordão, estão batizando a muitos estão indo após ele. João Batista falou: olha, o que tem a esposa, é esposo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém. Olha o testemunho de João Batista, um homem que veio ali realmente, igreja, para abrir o caminho de Jesus Cristo. João Batista, ele teve um voto de nazirado. Nazirado é o que? Era um homem separado por Deus. A Bíblia fala de dois na Bíblia: João Batista e Sansão. Na lei, Sansão era um homem que recebeu um voto de nazirado, era um homem separado por Deus, para lhe vingar Deus dos povos filisteus, ao qual eram os inimigos de Deus. Mas Sansão, igreja, ele não deu valor o chamado de Deus. Sansão, ele tinha um orgulho próprio. Sansão, ele tinha realmente, era um homem, cadê as crianças? Tá lá para fora. Sansão era um homem viciado, sabe em quê? Em prazeres, em sexo. Sansão, ele se casou com mulheres que não era para se casar, se envolveu com mulheres que não era para se envolver. Mas Sansão, ele confiava em si próprio. Tanto é que Dalila, como se fosse, vamos dizer assim, uma espécie usada pelo diabo, porque o diabo, ele vai guiando. Ele vai que nem os mineirinhos, né? Como diz o ditado mineiro: pouco a pouco vai comendo pelas beiradas. E ali a Bíblia fala que Sansão, ali aquela mulher quis por todos os meios saber qual era. O que Sansão tinha? Que ele tinha uma força descomunal. E Sansão sempre rodeando, enganando aquela mulher. E ali, quando ela estava ali, amarrava ele com alguma corrente, alguma corda. E ela falou: olha, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Aquele homem despertava na força dele, despedaçava tudo e vinha, colocava os inimigos em fuga. Mas aquela mulher, ela foi perseverando. Olha, tanto tempo que você me engana. Quanto tempo você me engana? Eu sempre falo, você só me engana, me enrola. Mas a Bíblia fala que houve um tempo que Sansão, ele abriu o seu coração para aquela mulher. Abriu o coração.
uma força que, se alguém cortasse trança no meu cabelo, serei como um homem comum, um homem normal. E a Bíblia fala que ali aquela mulher fez Sansão dormir no seu colo, chamou os seus inimigos. Olha, vem dessa vez que agora ele me descobriu todo o seu coração. Agora ele me revelou. E a Bíblia fala que ali cortaram as tranças de Sansão. E quando falou, olha, os seus inimigos vêm contra ti. Aí ele se despertou para ir para os seus inimigos. Mas a Bíblia fala assim, igreja, e não sabia Sansão que o Senhor já tinha se retirado dele. Não sabia Sansão que o seu orgulho, a sua soberba, a sua glória de querer ser o que não era, Deus já tinha se retirado dele. E a Bíblia fala que levaram ele, furaram os dois olhos, colocaram no templo ali para ficar fazendo chacota. Ah, pegamos, apanhamos o nosso inimigo, aquele que nos ofendia. Mas houve, mesmo na sua cegueira, aquele homem, na morte dele, que glorificou a Deus por meio da sua morte. Senhor, lembra-te de mim somente desta vez. Pediu para aquele homem que estava ao redor dele, me encosta aqui nos pilares aqui do templo. Sansão se apegou com as duas colunas, orou a Deus, fez força e matou. A Bíblia fala que mais foi o que Sansão matou na sua morte do que aquele a qual ele estava em vida. E assim se vingou Deus dos seus inimigos. Mas Sansão, ele teve que perder os seus dois olhos. Teve que ser vazado os seus dois olhos. Reconhecer que com Deus não se brinca, com Deus não se faz chacota com a glória de Deus. Aquele homem, ele tinha todos os benefícios de Deus para ser um homem reto, andar nos caminhos do Senhor, cumprir o chamado dele, mas ele jogou para trás. Ele teve que morrer para realmente receber de novo a glória de Deus na vida dele. Deus cumprir através da vida dele o propósito que ele tinha de se vingar dos inimigos. E João Batista não. João Batista, a Bíblia fala que João Batista vivia onde? No deserto. Se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Tanto é que Jesus, o próprio Jesus, deu testemunho de João Batista. Olha o que vocês foram ver no deserto. Um homem trajado de vestes finas. Olha, eu vos digo que os que vestem assim não estão lá no deserto não, estão nos palácios, hein? Olha, eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior do que João Batista. Olha o testemunho que Jesus deu de João Batista. Que entre os nascidos de mulher não há maior do que João Batista. Porque João Batista vai falar que era uma luz que brilhava, resplandecia. Era um homem que perdeu também, morreu, perdeu a sua cabeça, porque apontou no nariz no nariz ali do rei, o dedo no nariz do rei, e falou: você está em pecado. Essa mulher que você tem não é tua, é do teu irmão. Apontou: olha, você está pecado, você está em pecado. Isso custou o que, João Batista? A sua vida. Mas João Batista não deixou de glorificar a Deus e dar honra e glória a Deus, mesmo perdendo a sua vida. Mas ele sabia que a honra e a glória que ele desfrutaria nessa vida, desfrutaria uma glória maior no reino dos céus. Porque o fim da existência do homem e da mulher que serve a Deus nessa terra pode findar nessa terra, mas é só o recomeço para uma glória eterna ao lado de Deus. Amém? Livro de João, rapidamente as horas se avançam. Lá no livro de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Agora, o maior exemplo que nós temos na Bíblia de dar glória a Deus, que poderia ser. Olha, a Bíblia fala que Jesus, igreja. Paulo, quando fala de Jesus em Filipenses 2,5, fala que nós temos que ter o exemplo de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, achado em forma de homem, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, como a forma de servo,
e foi obediente até a morte. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João 8, 48. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano, que tens demônio? É a acusação desses homens para Jesus. Chamaram Jesus de samaritano. Quem era o samaritano? Era um povo que não se dava com os judeus. Os judeus tinham os samaritanos como um povo excluído. Olha, não faz parte, não é da nossa linhagem, é um povo excluído. Não responderam os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano, que tens demônio? Aí no versículo 49, Jesus respondeu: eu não tenho demônios, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Que fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. Se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Amém? Olha que Jesus, o testemunho que Jesus está falando aqui. Jesus aqui está falando: se ele se glorificasse, se ele exaltasse a si mesmo, a glória dele nada era. Mas Jesus não é o Filho de Deus encarnado nessa terra, o próprio Deus em forma de homem. Mas Jesus, a Bíblia fala que Jesus não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele se colocou como servo. Ele se deu o exemplo. Você vê lá no mesmo livro de Evangelho de João, aqui no versículo capítulo 13, fala que Jesus certa vez reuniu seus discípulos, pegou uma bacia, pôs água, pegou uma toalha, se despiu, pegou ali os pés dos discípulos e começou a lavar. Começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro tomando a palavra: Senhor, tu me lavarás os pés? De modo algum, Senhor, faça isso. Jesus falou: olha, se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Ah, então não lava somente os pés, lava as mãos. Não somente os pés, porque o mais já está lavado pela palavra. Igreja, quem nos lava, quem nos purifica é a palavra. Por isso que Jesus está falando aqui, que a glória dele nada é, se ele glorificasse a si próprio. Porque quem glorificava a ele, a Jesus, era o Pai. Você vê que quando Jesus, alguém já viu na Bíblia Jesus, quando ele fazia um sinal, um milagre, Jesus falava assim: olha, vai lá e fala para os homens quem foi que te curou. Fala lá para os sacerdotes, fala que fui eu, viu? Fala que foi Jesus. Nunca. Jesus sempre falava: olha, vai, mostra-te ao sacerdote para servir de testemunho. Mas tinha outras ocasiões que Jesus falava: olha, não conte a ninguém. Jesus não queria exaltação, glória humana. Mas Jesus, quanto mais ele mandava esconder suas obras, mais se divulgava o nome de Jesus, mais a fama de Jesus, como diz a Bíblia, crescia. Mas crescia naturalmente. Crescia porque o Pai glorificava ele pelo poder e a glória que ele veio fazer nessa terra. Jesus não precisava se exaltar a si próprio. Você vê hoje muitas igrejas: vem dar o testemunho aqui, irmão. Onde foi que você recebeu a bênção? Fala o nome da igreja. Igreja tal. Na campanha do quê? Na campanha do não sei do quê, na campanha do meu estado, na campanha da casa própria, do carro próprio, do apartamento. Você vê, para cada necessidade do homem é uma campanha. Cada
Ou seja, as pregações do hoje é para mexer o quê? No emocional, no ego, na glória do homem. Olha qual é as dificuldades que você tem, vem para cá que Deus vai te dar. Ou seja, mas a maior necessidade do ser humano não é ele ter um carro. Um carro é bom? É. Uma casa é bom, você morar, ter seu teto. Mas a nossa maior necessidade, igreja, é nós buscarmos a Deus. É nós buscarmos ao Senhor, nós reconhecermos que sem Ele nós nada somos. É nós reconhecermos que a cada dia nós necessitamos e precisamos da glória de Deus sobre as nossas vidas. Porque sem Ele, a Bíblia fala que nada podemos fazer. Vou ler mais uma palavra, não precisa nem abrir. Aqui no mesmo livro de João 5,41, Jesus diz assim: eu não recebo glória dos homens. No versículo 42, mas bem os conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Olha que Jesus está falando, que ele não recebia a glória dos homens. Jesus, ele não deixava se levar por elogios. Jesus, ele não deixava se levar por tapinha nas costas. Ó Jesus, você é o pregador, você é isso, olha, você é aquilo, você é um mestre mesmo. Tanto é que quando isso sobressaía no coração dos discípulos, Jesus já cortava o mal pela raiz. A Bíblia fala que certa vez Jesus estava no caminho, a mãe de João e de Tiago chegou diante de Jesus Cristo, prostrou e adorou. Olha, Senhor, permita que esses meus dois filhos no teu reino, um se assente à tua direita, outro se assente à tua esquerda. Jesus falou: vocês não sabem o que pedem. Podeis vós ser batizado com o batismo que eu estou para receber e beber o cálice que eu tenho para beber? Sim, podemos. Jesus falou: pô, vocês já podem até beber o cálice que eu tenho para beber. Ou seja, vocês vão beber, vão passar pela morte como eu. Porém, o sentar à minha direita e à minha esquerda não me compete, mas está preparado para aqueles a qual meu Pai tem preparado. Ou seja, a Bíblia fala que os demais apóstolos, os seus companheiros, falam que eles ficaram o quê? Revoltados com os dois irmãos. Porque aqueles dois irmãos, juntamente com a sua mãe, que não teve sabedoria, quis um lugar de fama, de estado para os seus filhos. Ó, Senhor, lembra aqui dos meus filhos. Atende o pedido de uma mãe, Senhor. Eu estou pedindo, uma mãe carente, esses meus dois filhos, que eles se sentem, um à sua direita, outro à sua esquerda, no seu reino. Aí Jesus falou: olha, os governantes dos povos, dos gentios, governam sobre eles, têm poder sobre eles. Todavia, entre vocês não será assim, porque o maior será como o menor. E aquele que serve vai servir a todos. Jesus falou: olha, se quiser ser grande, sirva. Quer ter glória? Sirva o teu próximo, sirva o teu semelhante, sirva o teu irmão. Não se ache melhor do que ele, não se ache melhor. Aqueles outros discípulos ali se revoltaram com a conduta daquela mãe, com aqueles outros discípulos, mas Jesus já cortou o mal pela raiz. Olha, vocês sabem que os governantes dos gentios governam, têm autoridade sobre eles, porém entre vós não será dessa maneira. Todo aquele que quiser ser grande, faça-se pequeno, faça-se humilde. Jesus faz tantas coisas de humildade na Bíblia, mas se nós for parar para pensar, analisar, Jesus fala de uma certa parábola do convidado, do dono da festa e do convidado. Você, quando for convidado, for numa ceia, não procure ali os melhores lugares. Senta lá atrás, seja humilde. Para que aquele que te convidou, fale: amigo, venha para cá, senta aqui na frente. E a Bíblia fala que isso será para ti uma honra. Mas se você muitas vezes querer engrandecer e procurar o melhor lugar, ir lá na frente para querer se aparecer, a Bíblia fala que o convidado vai chegar ali, o dono da festa: amigo, está lá para trás. Tem um convidado melhor, mais ilustre para sentar aqui no seu lugar. Por quê? Todo aquele
Mas aquele que exalta, Jesus, ele humilha, ele abate. Todo aquele que quer procurar honra e glória para si e não glorifica primeiramente a Deus, irmãos, está perdido. Temos uma glória sim para compartilharmos a cada dia. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, que não foram muitos os sábios, os estudados, que foram chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, os desprezíveis, para confundir aquelas que acham que são. Porque como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. De ser chamado para Ele, de estar na presença dEle, de entender, de compreender e de dar uma resposta apta a cada dia para o chamado de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Só até aqui a palavra e as palmas mais uma vez para o nosso Deus.